Meus pais tinham bastante terra, meus avós também. Então, nada mais do que instalar uma serraria naquele local, para poder desenvolver, né, a economia. E em 1926, o meu avô faleceu e deixou por herança essas terras. E nessas terras, a primeira serraria que foi desenvolvida, foi instalada, foi a de viúva Gabriel Cherubini, ou melhor, Gabriel Cherubini, e com os pinheiros adquiridos, comprados do meu avô. E essa serraria foi em 1926. E depois nessas terras aí, já foram instaladas outras serrarias, daí do meu pai, de propriedade do meu pai, e em terras do meu pai também. 4 serrarias. Eu trabalhei na contabilidade da cooperativa dos madeireiros. Então, era o que alavancava a economia do município, era a madeira. Tinha muitos sócios nessa madeireira e vendiam bastante. Era uma das empresas maiores aqui do município. Eu cuidava da contabilidade, então tinha um título exportação. E eu fiquei curiosa, digo, mas exportação? Mas na exportação era para o Rio de Janeiro. Mas certamente, de certo, lá no Rio de Janeiro exportavam mesmo para outros países. Mas era uma madeireira muito forte, que recebia a madeira dessas outras madeireiras aí. E depois levava para Porto Alegre em caminhões. Caminhões internacional, a marca internacional, com a inscrição na porta da Cooperativa dos Madeireiros Pratense Limitada. Até numa certa ocasião, carregaram esses caminhões, que eram tantos que eu não sei precisar o número, mas eram bastante caminhões. E carregaram e numa vez só foram até Porto Alegre, fizeram aquela fila de caminhões e foram até Porto Alegre, chamando a atenção de todos pela estrada. A madeireira, o meu pai teve 4 madeireiras. As 4 madeireiras dele, em propriedade dele, mas em lugares diferentes, que acredito, em função dos pinhais, quando esgotava os pinhais naquele local, transportavam para outro local a madeireira. E naquele tempo não era nada fácil. As toras eram puxadas por bois, por conjunto de bois, por picadas abertas no meio do mato, em terrenos íngremes, então não era nada fácil. E esse trabalho era feito para a tora chegar até a serraria. Muitas vezes causava até acidente por causa do terreno acidentado e puxado por junta de bois, né? Naquela época as toras eram grossas. E vou até mencionar que tinha uma tora lá na terra do meu pai, que era tão grande, só que ela era oca, não podia ser diferente por causa da circunferência dela. Ela não podia ser senão oca mesmo. Então dava para fazer uma casa, morar dentro, né, dessa tora, de tão grande que era. Sim, a importância, a madeira é muito importante mesmo. Tanto é que foi a principal economia aqui do município. Mas acontece que hoje em dia a pessoa tem que pensar muito antes de cortar uma árvore, né? Eu, por exemplo, eu recebi de herança 60 hectares só de mato, mas não quero nem que olhem para o mato, quanto mais derrubar uma árvore. Mas eu penso muito, eu amo muito a natureza. A diferença é que naquela época não tinha legislação. A madeira era abatida, a árvore era abatida e não tinha legislação.
essa legislação começou muito aos pouquinhos, ainda quando eu trabalhava na madeireira, e a única coisa que eles exigiam é que o madeireiro plantasse pinhão. E como experiência, a própria experiência que meu pai tinha, não adiantava plantar o pinhão. Era plantado e uma determinada ave, que eu não lembro o nome, comia o pinhão. Mas assim mesmo, tinha uma ave, não sei se essa mesmo que comia, ela plantava. Tinha uma ave que plantava o pinhão, mais do que a pessoa, porque ela plantava em vários lugares para comer. E em determinados lugares ela esquecia e ficava plantado e nascia o pinheiro. Geralmente esse pinhão que ela esquecia o lugar era próximo a outra árvore, então um local assim que os animais não comiam, não pisavam. Então era o nosso plantador de pinhão, era uma ave. Quem cuidava praticamente da serraria era meu pai. E depois tinha os empregados, arrastador, o serrador. O arrastador é esse que trazia a tora do mato até a serraria. Tinha outros encargos aí. Inicialmente, o pinheiro era marcado, porque era medido e só era batido o pinheiro com mais de 40 centímetros de circunferência. E daí, abatido, era puxado por esses bois, pelo mato íngreme, como eu disse, por picadas. Anteriormente abriam as picadas e era levado até a serraria. E na serraria era serrado conforme a época, os pedidos ou a evolução da economia, o que mais era pedido, era feito tábuas de, se dizia tábuas de polegada, que é o modo essencial ali, o princípio é polegada, é aquela tábua pesada, grossa, né? E depois podiam fazer também tábuas mais finas, que servia para forro, para parede, mas lá na serraria a madeira ia bruta para a cooperativa. Na cooperativa que também eu trabalhei, que eu era a contabilista, lá que faziam o beneficiamento na madeira.